Eu viria ser au pair antes ou depois da faculdade? Qual agência eu escolheria? Quais seriam os meus requisitos para minha host family? Como que eu faria minha mala de au pair? O que eu teria feito de diferente se eu fosse ser uma au pair hoje? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou Gisela, ex-au pair aqui nos Estados Unidos e atual LCC, e se você já me acompanha há um tempo, você já sabe que eu sou uma super fã do programa de au pair e que eu recomendo mesmo. Afinal, esse intercâmbio, que é muito barato, realiza sonhos. Eu fiz uma lista com os 5 principais tópicos que todo aspirante au pair vive se questionando e procurando suas respostas por todos os lados. Então fica comigo até o final desse vídeo, já deixa o seu like e vamos logo pro primeiro tópico do que eu faria se eu fosse ser uma au pair em 2021, que é sobre a idade que eu viria e se eu viria antes ou depois da faculdade. Como minha faculdade foi pedagogia, eu não mudaria isso, eu esperaria sim me formar para vir. Agora, se o meu curso fosse em qualquer outra área, eu vejo que trancar a faculdade para vir pode ser sim uma ótima opção. Primeiro porque eu não viria com menos de 21 anos por essa ser a maior idade aqui, e quando você tranca a faculdade, nem que seja no seu último ano ou até mesmo último semestre, mesmo que você venha e fique 2 anos como au pair, você sabe que os seus planos para o seu pós-au pair é o de voltar para o Brasil para terminar. Ou seja, você já consegue comprovar vínculo com o Brasil, uma coisa que é muito importante na hora de tirar o visto. E segundo que você terminando a sua faculdade logo depois do au pair, você fica disponível para o mercado de trabalho como um recém-graduado, já com uma bagagem de experiência de intercâmbio de todos os cursos que você fez durante o au pair no seu currículo. Ao contrário de se graduar e passar 1 ou 2 anos fora do mercado de trabalho. E claro, você pode até transferir a sua faculdade para cá e terminar ela aqui, se você resolve ficar depois do au pair. O importante, na minha opinião, é ter sim ou estar tendo uma formação acadêmica, porque você ter 21 anos e nenhuma formação além do ensino médio pode não parecer tão legal para suas families. E enquanto você não faz 21 anos, você já pode, além de fazer a faculdade, tirar seu passaporte, tirar sua CNH, praticar bastante a direção, ir estudando inglês, que foi uma das coisas que eu não fiz, ir adquirindo horas com experiências com crianças e até aprender a nadar. O segundo tópico de coisas que eu faria se eu fosse ser au pair hoje é sobre a escolha da agência. Eu vim com a agência Experimento e se você já assistiu meu vídeo sobre agências, você já sabe que eu vim por ela justamente por eu ter feito pedagogia. E por isso eu pude ser au pair extraordinaire e receber 250 ao invés dos 195,75 e eu não me arrependo. Eu faria isso de novo mesmo sabendo da opção par experience da agência que eu trabalho, a Euro Au Pair. Eu ainda assim optaria pela Appia nesse ano de 2021. Se eu não fosse da área da educação, eu ficaria entre a Au Pair na America e a Cultural Care. Eu não escolheria nem a Au Pair Care, mas isso porque a sede tanto da APC quanto da IAP são na Califórnia. Então o maior número de host families dessas agências são na costa oeste, e eu preferiria me dar mais opções de famílias da costa leste. Então por isso eu ficaria entre essas duas agências, Appia e CC, que têm suas sedes aqui, em Connecticut e Massachusetts. E eu fecharia com a agência mais ou menos 1 ano antes da minha pretensão de embarque. O terceiro tópico da minha lista de se eu fosse ser uma au pair agora é sobre os meus pré-requisitos para o programa. Como eu faria o meu application? Bom, com certeza eu colocaria uma foto bem alegre, natural minha, de perfil. Se pudesse ser com uma criança, eu colocaria sim. A carta eu escreveria da forma que eu escrevi a minha mesmo. Agora o meu vídeo você já sabe que eu faria muito melhor do que o que eu fiz. Eu falaria bastante das minhas experiências com crianças. Aliás, eu tinha 8.000 horas, mas era porque eu era professora. Mas se eu não fosse professora, eu buscaria ter no mínimo 1.000 horas e com todas as idades, porque a gente nunca sabe na hora de um rematch as idades das kids das host families que forem estar disponíveis. E também se de repente a gente está sendo au pair de uma família maravilhosa que só tem crianças grandes, mas daí a host engravida e tem um infant, e por a gente não ter experiência com bebês, a gente não pode continuar com eles. E com certeza eu teria estudado muito mais inglês para não ter passado por tanto perrengue no começo. Dirigir eu já dirigia bem, mas eu teria aprendido
aprendido a nadar antes de vir e eu teria escolhido bem melhor as minhas fotos pro application, caprichado melhor nas respostas, dando respostas completas e usado todos os recursos do application. E claro, pediria ajuda de alguém com um nível melhor de inglês para revisar e corrigir o meu application. Na época eu já fiz isso e foi realmente o que me salvou. Inclusive eu estou disponibilizando consultoria de application. Se você tem interesse, aqui no botão Seja Membro do meu canal é a opção Au Pair Aprendiz. O quarto tópico é sobre quais seriam meus requisitos para host family, começando então pela idade das kids. Eu já fiz um vídeo falando que eu prefiro ser au pair de 5 crianças grandes do que de um bebê só, então eu não vou me aprofundar nesse assunto. Vou deixar o link do vídeo na descrição, mas uma das primeiras coisas que eu conversaria com o host family seria sobre o meu schedule. Como seria o meu dia a dia naquela família e em todas as estações, porque hoje eu sei que a maioria das famílias optam por au pairs pela flexibilidade do schedule, mas eu também não iria para uma família que me colocasse para trabalhar só de manhã numa semana, só à tarde na outra. Eu sei que ter um schedule fixo é quase que impossível porque crianças crescem durante um ano, então a rotina muda constantemente, mas eu iria buscar por horários parecidos e pedir para ser avisada com antecedência sobre as minhas horas de cada semana, inclusive sobre finais de semana off. Eu não viria para ter que trabalhar em todos e só ter o meu um por mês de direito, mas acharia tudo bem em eventualidades. Mas isso tudo teria que ficar registrado por e-mail para eu poder reivindicar depois. E eu também já perguntaria sobre os feriados que eu iria ter que trabalhar. E já iria conversar sobre as minhas semanas de férias também. E gente, como vocês viram nesse post da aba comunidade aqui do meu canal, o estado de Massachusetts está pagando por hora para as au pairs. E em todos os sites das agências, diz que o salário de R$ 195,75 por semana é o mínimo que a host family pode te pagar. Então eu negociaria sim a questão do salário se eu fosse ter um schedule puxado, sei lá, entre 40 e 45 horas semanais, mais do que uma kid. Dá para se basear pela lei de Massachusetts e usar esse mapa dos salários mínimos da hora em cada estado para fazer as alterações, sua proposta e ver o que eles acham. E sobre o estado, eu mencionei que eu daria preferência para as host families da Costa Leste, justamente porque isso era uma vontade minha antes de ser au pair, de morar onde neva. Eu acho super mágico poder vivenciar as 4 estações, mas na real eu escolheria uma host family do Top 20 US Destination for Au Pairs. Eu compartilhei essa lista no meu grupo do Telegram, então eu não viria para os estados onde quase não hospedam au pairs, porque eu acho que ter uma comunidade grande de pessoas que estão passando pelo que você está faz toda a diferença. E, inclusive eu prestaria atenção na localização da casa deles, porque não adianta nada eles serem de um estado onde sim tem muitos au pairs, mas a casa deles fica no meio do nada. A não ser que eles me providenciem um carro exclusivo, sem limites de milhas, curfew e todas aquelas coisas, porque morar longe de todo mundo pra ninguém nunca poder me dar carona e não ter um meio de transporte é pedir pra ser prisioneira. Agora, se é uma família que mora numa town com outros au pairs perto, coisas pra fazer em walk distance, transporte público daquele mapa que eu mostrei em outro vídeo, e que a casa tem pelo menos 2 carros, mesmo que um deles não seja meu exclusivo, mas se eles me falarem que eu vou poder usar um deles no meu tempo off, e eu documentar isso por e-mail e perguntar pra ex-au pair se isso funciona assim mesmo, eu acharia tudo bem. Sobre a gasolina paga, se eles não toparem pagar a mais no meu salário, de repente porque eles não precisam que eu trabalhe muitas horas por semana, eu negociaria sim um valor semanal pra gasolina. Agora, se eles já aceitaram me pagar um valor mais do que o salário mínimo de au pair, eu ficaria sem jeito de pedir dinheiro pra gas também. Mas isso sou eu, tá? Sobre o meu quarto, eu faria sim questão de perguntar pra eles, se eles não me falassem nos primeiros Skypes, eu gostaria de saber onde fica o quarto da au pair, se é no mesmo andar, que tipo de privacidade que eu vou ter, se é muito ali do lado do quarto dos hosts. O banheiro também eu gostaria de saber se fica muito longe do meu quarto, se fica em outro andar da casa do meu quarto. Eu acho que é importante saber a logística da casa pra gente ver se a gente consegue se imaginar ali com eles, porque é no mínimo um ano morando ali. Então eles vão achar ok você ter esse tipo de curiosidade. E aproveitando para falar do curfew, o famoso toque de recolher. Eu vejo isso como uma questão de você passar confiança para eles nos seus primeiros meses morando na casa deles, cuidando dos filhos deles. Eu não tive curfew quando eu fui au pair, mas isso porque o meu schedule era das 3 da tarde às 7 da noite. Raramente eu tinha que começar às 6, 7 da manhã. E quando eu tinha que trabalhar cedo, a minha host me avisava e pedia para que eu lembrasse de estar em
casa de 6 a 8 horas antes de eu começar a trabalhar. Mas eu quase nunca saía de casa no meio da semana, então conforme o tempo foi passando, ela parou de me fazer esses lembretes porque ela pegou confiança em mim. Então, quando eu for ser uma host mom, eu vou seguir esse pensamento, e se eu fosse ser au pair hoje, eu conversaria sobre isso na entrevista. Se é uma família que no application diz que a au pair terá curfew, eu iria querer saber qual a flexibilidade desse curfew e documentar tudo por e-mail, né, gente? Agora, curfew nos dias off? Jamais! Outra coisa importantíssima que eu conversaria antes de vir seria sobre a alimentação da casa. Como são as refeições deles, coisas que eles comem, horários que eles comem, como eles compram a comida da casa, se é por aplicativo de celular, se eu terei que fazer mercado, se eu vou poder acrescentar itens de coisas que eu gosto de comer na lista, se eu poderei cozinhar minha comida, quais horários eu terei que fazer minhas refeições. Inclusive, uma coisa muito legal de trabalhar com crianças maiores é que por você ter o break de quando eles estão na escola, você normalmente vai jantar com as kids no seu horário de trabalho, ao contrário de trabalhar o dia todo com crianças pequenas e ter que passar mais tempo com eles para jantar. Mas enfim, perguntaria sobre restrições alimentares. Hoje, como vegetariana, eu não me sentiria bem de ir para uma família que come carne, que eu teria que preparar carne. De repente você tem alergia a um alimento que eles consomem muito, ou você gosta muito de comer um alimento que eles não autorizam ter na casa. Na minha host family mesmo, não podia entrar peixe, nem de sobra de restaurante, nem cebola. Dependendo da religião da host family, eles não comem porco. Inclusive, aprender sobre a religião deles e como eles praticam ela é interessante. De repente, você não se sente confortável em ter que fazer uma oração na mesa antes de jantar, dependendo da sua religião. Mas lembre que tem certos assuntos que devem ser tratados com sensibilidade. Religião e política são assuntos bem polêmicos que tem que prestar muita atenção na hora de conversar. Sobre pedir cartão de crédito deles também. Se a família for te dar, ela vai falar, eu não pediria. E, gente, até sobre saber se a host family tem câmeras na casa, se rastreiam o celular da au pair, e até se tem armas na casa. Esses assuntos são delicados, mas importantes de conversar na hora do match. Eu não gostaria de vir para host families que tem pet, porque o meu objetivo seria viajar, mas isso dá para negociar antes do match, saber os detalhes. Quem cuida dos animais da casa quando eles viajam no levam au pair? Quem alimenta e passeia os animais no dia a dia? Detalhes que fazem a diferença. Assim como hosts que trabalham em casa, eu não dispensaria logo de cara essa família. Eu iria querer saber onde exatamente eles trabalham na casa. Se eles têm um escritório, se as crianças têm acesso a ele em qualquer momento do dia, se os hosts por estarem na casa vão ficar around ou vão ficar realmente cumprindo horas de trabalho ali. Porque depois da pandemia, muitos hosts começaram a fazer home office. E se a gente for ter essa exigência, a gente vai se limitar muito no número de famílias. E eu trabalhei por 4 anos para uma família que a mãe não trabalhava e foi super tranquilo, porque ela é uma pessoa maravilhosa. E alguém que vai poder te contar muito bem isso é a atual au pair deles, as ex-au pairs da casa. Se uma au pair ficou com eles por 2 anos, você já consegue imaginar que a família perigo não é. Mas lembre-se que a experiência de uma au pair nunca vai ser mesma que a sua, nem com a mesma host family. Lembra que eu fui au pair de uma família maravilhosa que teve vários rematches antes de mim, onde eu fui parte da família e que a au pair depois de mim naquela casa não foi parte da família. Tem família que nunca teve au pair antes e você não vai ter com quem checar essas coisas. E é por isso que você tem que confiar no seu feeling na hora da entrevista. Analisar se os seus interesses são semelhantes. Se você acha que os seus maiores objetivos com o intercâmbio vai poder ser alcançado estando com eles. Aliás, esse período que a gente fica online, que é quando a nossa ansiedade fica descontrolada, é um ótimo período para planejar o seu intercâmbio. Fazer seus planos financeiros, ir planejando suas viagens, os roteiros e continuar fazendo melhorias no seu application, aperfeiçoando os seus pré-requisitos e buscando por família se você tiver com a idade limite chegando. Também já dá para tirar a PID antes de fechar o match, se a sua CNH não for vencer tão já. Eu deixei para tirar a minha depois do match, depois do visto até, e ela acabou não ficando pronta antes do meu embarque. Então, com certeza eu tiraria a minha PID com mais antecedência se eu fosse ser uma au pair hoje. E o quinto e último tópico é sobre o pós-match, as preparações pré-embarque. E com certeza a mais temida é a de tirar o visto. Eu também já fiz um vídeo contando o que eu fiz de errado para ter tido o meu visto J1 negado e dei todas as dicas do que eu fiz de certo para ter o visto aprovado na segunda tentativa. Então não vou contar aqui de novo, mas eu vou deixar o link desse vídeo na descrição também. E outros documentos que eu gostaria de ter trazido comigo e que eu não trouxe foram a procuração de plenos poderes. Eu acho importante você deixar
deixar alguma pessoa que você confia, seus pais, para que alguém possa responder por você enquanto você está fora do país, já que é um período longo. E eu também teria trazido comigo os meus históricos da faculdade. Mesmo se você não tem a intenção de estudar aqui, como eu mesma não tinha, o destino pode te surpreender. E como uma das formas de ficar aqui nos Estados Unidos depois do au pair é como estudante, melhor já vir preparado com toda a documentação do seu curso. E gente, claro, a mala de au pair. Eu já gravei um shorts e postei também na aba comunidade 4 dicas para mala de au pair, porque tá para existir uma ex-au pair que não reclamou que trouxe coisa demais. Então antes de fazer a mala, aproveita, arruma seu quarto, seu guarda-roupa, faz um desapego, doe o que você não usa mais, o que tá velho demais. Seu estilo vai mudar durante o intercâmbio porque realmente é um processo de transformação. Então não queira trazer tudo com você. Faz de conta que você tá fazendo uma mala para uma viagem de uns 15 dias. Não pensa que, nossa, eu preciso pôr na minha mala coisas para um ano. Se você pensar assim, você vai querer trazer o seu quarto todo junto, e não é assim. Os Estados Unidos é um país consumista, mesmo que a sua meta seja de guardar dinheiro, você vai conseguir e vai querer comprar coisas aqui, roupas. Então não comprem nada para trazer. Tem tudo aqui, menos calcinhas. E tudo muito bem mais barato. Então nem traga uma malona grande também, porque até mala aqui é mais barato. Mas é interessante sim você dividir suas coisas entre uma mala de mão para ficar com você no avião e uma mala média para despachar. Até daria para pôr tudo numa mala grande, que foi o que eu fiz, mas depois da história do perrengue da Ana, do porquê au pair, da mala extraviada, eu seguiria as dicas dela. E last but not least, eu não compraria presentes para host family. Faria uns cartõezinhos para as kids mesmo e deixaria para comprar presentes para eles aqui, que é bem mais barato nos aniversários deles, porque daí eu já vou saber os gostos deles. Não faz parte da cultura americana ficar esperando que a au pair vai trazer presente. A maioria das au pairs que trouxeram se arrependeram por eles não se importarem pelo que elas trouxeram. Todas as convidadas do quadro Porque Au Pair aqui do canal falaram isso, então hashtag fica a dica. Eu queria muito ter assistido esse vídeo antes de ter vindo ser au pair, e o meu próximo vídeo será sobre o passo a passo da chegada de uma au pair nos Estados Unidos. Então se inscreva para não perder a continuação dessa série. E se você está começando agora o seu processo de au pair, eu tenho essa playlist para te ajudar a se preparar. Eu te desejo muito sucesso na sua trajetória como au pair, e se você escolher ser membro do canal, eu vou poder acompanhar tudo de pertinho. Então é isso, boa sorte e até o próximo vídeo!